Então, logo depois das eleições, o mercado realmente era pró-Lula, porque ele subiu por 2 dias seguintes, mas depois dessa quinta-feira do Lula fazer um discurso que não agradou nada o mercado e acabou jogando o dólar para cima, taxa de juros para cima e bolsa num geral para baixo, aí nós tivemos que ouvir o quê? Ouvir esse tipo de comentário, como acabou saindo na Globo News. Eu concordo que o mercado não é uma entidade maligna, mas é uma entidade bolsonarista. É um ator, na minha visão política, o mercado é um ator bolsonarista o tempo inteiro. Inclusive, quando a democracia esteve em risco, ele precificou a ditadura e foi em frente. Então, nem sei se no campo democrático o mercado está, sinceramente. Depois desses 4 anos de governo Bolsonaro, eu acho que muitas coisas ficaram claras. E eu não tinha essa visão. Mas a minha visão hoje é que o mercado é do campo bolsonarista. Mas não todo. E a partir desse momento, gente, que eu comecei a perceber que esse tipo de coisa que acontece no mercado, ele dá margem para criar em si narrativas que não fazem sentido nenhum. Seja porque algumas pessoas realmente desconhecem como funciona o mercado ou o que é essa entidade de mercado, ou seja, talvez, não sei, por uma fé, para construir alguma narrativa e uma narrativa, ao meu ver, muito burra, porque você querer jogar a população contra o mercado, sendo que tudo, no final das contas, tem que andar de forma junta, não é saudável e, no final das contas, todo mundo pode acabar saindo prejudicado. De qualquer maneira, algumas narrativas que foram criadas, como tipo essa da Glaze, dê uma olhada nesse tweet, ela disse o seguinte: estão dizendo que o mercado reagiu mal ao discurso de Lula porque enfatizou investimentos na área social em detrimento do equilíbrio fiscal. Não foi o que ele disse, mas onde estavam quando Bolsonaro fez a gastança para a campanha eleitoral? Comparem a gestão Lula com o desastre de Bolsonaro. E aí, quando eu leio esse tipo de coisa, e não foi só ela, foram várias pessoas, desde outros influencers, Castanhari da vida, alguns repórteres, outros jornalistas. Quando eles fizeram essa mesma indagação, eu juro, gente, eu gastei 2 minutos para encontrar as seguintes matérias. Dê uma olhada nessa primeira, né? Bovespa cai quase 3% com receio de furo no teto de gastos e tem pior pontuação desde novembro. Essa é uma matéria de outubro de 2021, quando Paulo Guedes ele pediu uma licença para gastar e poder, por exemplo, estender os benefícios, e na época também rolava toda aquela questão dos precatórios e por aí vai. Agora dê uma olhada nessa segunda matéria. Ibovespa recua e dólar dispara após PEC aprovar 41 bi em gastos fora do teto. Ou seja, o mercado reagiu ao Lula nessa quinta-feira da mesma maneira que reagiu com o Bolsonaro também, quando ele flertou com algumas irresponsabilidades fiscais e que o mercado, de forma muito pragmática, começou a tentar precificar o que poderia acontecer lá na frente. E é isso que basicamente o mercado é. Ele é pragmático, ele não tem candidato de estimação, independente se for A ou se for B. Se começar a fazer algumas coisas que o mercado enxerga que lá na frente pode acabar dando muito ruim, ele simplesmente vai acabar precificando dessa maneira, jogando dólar para cima, juros para cima e bolsa para baixo. E o porquê que isso acontece e o porquê que não faz sentido a gente criar essa narrativa de nós contra eles. Bom, vamos lá, né, gente? Quando isso acontece e o mercado acaba jogando dólar e juros para cima, é porque existe uma percepção de risco maior. Porque a partir do momento que você tem um candidato que ele fez isso, ele prometeu em campanha, né? Mas de qualquer maneira, agora está tentando passar essa PEC da transição e ele está pedindo então essa licença para gastar e inclusive furar o teto, mas acima de tudo isso, né, ele questiona a importância de tudo isso, porque no discurso, inclusive, ele disse o seguinte, abre aspas, por que toda hora as pessoas falam que é preciso cortar gastos? É preciso fazer superávites? É preciso fazer teto de gastos? Esses foram os questionamentos do Lula. E aí o mercado entendeu que ele, em tese, parece querer ignorar esse teto de gastos, parece que ele realmente quer gastar mais e ele precisa gastar mais para poder cumprir todas aquelas promessas de campanha, só que nesse momento nós estamos em um momento onde nós não deveríamos estar gastando mais, nós deveríamos estar entendendo aonde que nós poderíamos cortar para poder
talvez aí sim você estender a mão para alguns programas sociais. Só que ninguém olha, por exemplo, para o próprio umbigo. E aqui eu falo da classe política. De olhar para todos os super salários, de olhar para todos os benefícios e entender se talvez a gente não poderia fazer alguma reforma política para enxugar um pouco de um lado e poder entregar para o outro e para aqueles que realmente são mais necessitados. Só que ninguém fala disso. O que a galera gosta de falar? Vamos estourar o teto de gastos, vamos criar mais dívida, vamos, se for preciso, imprimir mais dinheiro e aí para a gente poder cumprir as nossas promessas de campanha. E quando a gente entende esse recado, o que a gente acaba precificando? A gente acaba precificando que para o governo conseguir fazer tudo o que ele quer fazer e que ele prometeu, muito provavelmente ele vai ter que tomar mais dívida, muito provavelmente ele vai ter que fazer mais impressão de dinheiro, né? Ele vai ter que fazer expansão monetária. E nós vimos como isso acabou acontecendo, né, durante a pandemia, que essa questão de você jogar mais dinheiro na economia, de você imprimir dinheiro e principalmente sem conseguir fazer investimentos e aumentar a produtividade, tudo isso acaba gerando mais inflação. E quem mais acaba sofrendo com essa questão de inflação justamente são as classes menos abastadas. Por quê? Porque a gente começa a ver justamente o preço das coisas subirem, desde o arroz, o feijão ou o leite e o pão que o Lula disse que gostaria que todo mundo pudesse ter o direito de ter na mesa. E aí, a gente não pode ignorar tudo isso. O mercado ele não faz o que faz porque ele é uma entidade maligna. Ele faz já entendendo que tudo isso pode acontecer lá na frente e que a economia ela não anda separada, por exemplo, do social. Sem dinheiro você não consegue fazer o social. E ao mesmo tempo você só pensar no dinheiro e não fazer o social, você não consegue todo mundo crescer e evoluir junto e ter uma economia pujante. Então esse é um ponto muito interessante que todo mundo deveria entender e não tentar dissociar as duas coisas. Quando a gente vê também, por exemplo, um dólar mais alto, porque a percepção de risco aumentou e aí os investidores, eles simplesmente acham que, olha, não, é melhor eu pegar as minhas trouxinhas e ir para um lugar que eu acho que eu considero um pouco mais seguro. E quando a gente vê esse aumento no dólar, isso também pode acabar impactando na inflação, porque quer queira ou não, boa parte do nosso consumo, dos produtos, dos serviços que a gente consome, também são dolarizados. Nós, como um país emergente, a gente sim vende para o mercado interno, mas vende muito para o mercado externo. E a partir do momento que, por exemplo, um fabricante, né, um produtor de arroz, ele consegue vender mais caro lá para fora, então ele vai ter que igualar os preços aqui no Brasil para fazer valer a pena realmente ele continuar vendendo aqui. Então, as coisas no geral também acabam ficando caras. E é por isso que eu acho pouco interessante querer bater de frente com o mercado e, acima de tudo, não respeitar alguns pilares econômicos e ser irresponsável economicamente, porque tudo isso vai acabar sobrando principalmente para as classes menos abastadas. E aí, a partir do momento que você, com uma mão, você vai esticar e dizer aqui, não, eu tô fazendo tudo isso porque eu quero te dar R$600 de benefício, ao mesmo tempo, se você não tiver responsabilidade fiscal e econômica, você já vai estender a outra e recolher esse valor, só que em forma de um imposto invisível que é a tal da inflação, com tudo mais caro. E isso eu tô falando só de inflação, porque em algum momento, se a conta não fechar, o governo ele pode talvez precisar arrecadar mais, e aí a gente não sabe se podem ser criados alguns novos impostos ou qualquer coisa nesse sentido, mas o ponto é que sempre quando nós temos irresponsabilidades fiscais, quem acaba pagando a conta somos nós, a população e principalmente as classes mais baixas que não conseguem se proteger da inflação. Porque eu sei que muitos que estão aqui, e eu sei que é uma minoria, dada toda a situação e a conjuntura do Brasil mesmo, porque boa parte da população não consegue nem fazer a conta fechar no final do mês, quem dirá investir, mas muitos que estão aqui conseguem ainda se proteger de alguma maneira da inflação, investindo em títulos do Tesouro IPCA, ou comprando alguns ativos ali que conseguem se beneficiar com essa questão da inflação. Então, geralmente as classes menos abastadas são os que realmente acabam pagando a conta, menos conseguem se proteger e ficam à mercê realmente dessas questões governamentais e que sim, historicamente a gente viu que
Enfim, tivemos decisões muito ruins. E aí o ponto é que as pessoas parecem não querer enxergar essa lógica de como as coisas funcionam e acham, no final das contas, mais uma vez, que o mercado é uma entidade maligna que está se lascando para o pobre ou para as classes menos abastadas. O que o mercado faz, ele realmente é muito pragmático. Ele não compra esse tipo de narrativa, ele só enxerga o que pode acontecer lá na frente, que pode acabar prejudicando todo mundo. E aí, ainda junto com tudo isso, né, gente, vieram alguns outros comentários, e eu digo isso porque quando aconteceu, eu tenho ficado um pouco mais atenta ao que tá acontecendo, principalmente no Twitter e tal, e nós tivemos alguns comentários, tipo esse daqui do Brito Júnior, que ele escreveu o seguinte: o mercado se sentiu ofendido com a fala de Lula. Mercado, para quem ainda não sabe, é tudo o que não é o povo. E aqui a gente vê mais uma vez um comentário com profundo desconhecimento, como eu trouxe para vocês, do que é o mercado, porque o mercado ele vai além de somente os investidores, seja o pequeno, médio, grande investidor, a pessoa física, a pessoa jurídica, os gestores, os fundos, as empresas que estão ali. O mercado vai além de tudo isso, porque tudo que acontece no mercado também impacta a nossa economia real. Quando a gente olha para os países mais desenvolvidos, geralmente são países que inclusive têm um mercado que é grande, que tem consistência e, basicamente, por que isso acontece, né? Porque, por exemplo, se nós temos um momento onde tudo está indo bem, onde a economia está indo bem, está todo mundo otimista, naturalmente algumas empresas ou alguns negócios podem querer vir para o mercado para se financiar, para levantar recursos, fazer novos investimentos, que isso pode acabar gerando mais emprego e isso impacta, então, na vida das pessoas. Ao mesmo tempo, se nós temos o contrário, muito receio do que pode acontecer, estamos vendo a possibilidade de uma recessão e irresponsabilidades econômicas, então tudo isso acaba afastando investidores, acaba afastando até mesmo as empresas que poderiam buscar recursos para fazer novos projetos, para criar novos empregos, e aí, no final das contas, isso também acaba afetando a população. E eu trago isso para realmente nós entendermos que, por exemplo, isso que o Brito Júnior trouxe não é uma realidade, porque o mercado anda junto com tudo que acontece no mundo e as coisas estão interligadas, porque a partir do momento que você tem empresas, que você tem geração de emprego, que você tem essa questão cambial, essa questão de juros, tudo ali acontecendo, tudo isso afeta também a vida das pessoas. Então não adianta nós querermos dissociar uma coisa da outra, sendo que tudo isso deveria estar andando junto. Esse é um ponto que eu trago para vocês. De qualquer maneira, gente, também surgiram alguns outros comentários no sentido assim: mas eu acho que vocês do mercado estão muito emocionados, vocês estão muito nervosinhos. O próprio Lula, ele trouxe isso, né? Que o mercado é muito sensível. Bolsonaro também já falou isso. Eu lembro que ele chegou a pedir para o mercado ser um pouco mais patriota, porque qualquer coisinha que a gente fazia, a gente jogava a taxa de juros para cima, etc e tal. E o ponto é, o mercado, ele só precifica o que essa galera tá fazendo. E sim, o mercado tenta enxergar lá na frente, nós não sabemos efetivamente o que vai acontecer no próximo governo, nós não sabemos se tudo isso que está acontecendo agora nesse discurso, que sim, o mercado entendeu de uma maneira muito negativa, vai se concretizar lá na frente, mas ele começa a entender que sim, existe essa possibilidade e por isso acaba reagindo mal. Mas o ponto sobre tudo isso, gente, é que quando as pessoas elas falam que a gente tá muito nervosinho porque os primeiros mandatos do Lula foram ótimos, etc e tal, e sim, gente, dê uma olhada aqui, ó. Aqui a gente consegue ver um histórico de como foi o Ibovespa em cada um dos governos. E é bem verdade que em todos os governos a gente teve altas e quedas, em nenhum governo subiu em linha reta. E sim, no primeiro, principalmente no Lula 1, foi onde a gente teve ali os maiores crescimentos, só que nós tínhamos um cenário muito diferente do que a gente tem desenhado hoje. Lá no início dos anos 2000, nós tínhamos a China crescendo absurdamente, então nós não podemos ser míopes e esquecer de tudo isso. China crescia 7%, 8%, e aí, nessa conjuntura, nós como um país emergente que exporta muito, que também acaba importando muita coisa, mas enfim, o mundo inteiro estava crescendo e indo muito bem, nós conseguimos surfar essa onda. Talvez não da melhor maneira possível, poderíamos ter crescido muito mais, mas sim, nós fomos muito bem, principalmente no início dos anos 2000. Só que o ponto é que o cenário que se desenha agora, ele é diferente. Então, não quer dizer que tudo que foi feito lá no início dos anos 2000 vá funcionar agora.
Porque agora nós temos a própria China crescendo aí na casa dos 4%, muita coisa sendo colocada em risco pelas políticas de Covid-0, pelos conflitos que estão acontecendo em outros cantos do mundo, e até mesmo quando a gente olha para o restante do mundo, né? Nós temos Europa já olhando lá para frente com uma desaceleração econômica, com a possibilidade de uma recessão, Estados Unidos indo mais ou menos nessa mesma onda, e aí, consequentemente, isso também pode acabar afetando a gente. Então, é um cenário muito mais desafiador, por exemplo, do que acontecia lá no início dos anos 2000, e é por isso que o mercado acaba ficando nervosinho, vamos dizer assim, né, como essa galera gosta de dizer, porque as coisas estão diferentes e nós não podemos nos cegar para tudo isso. Só que, mais uma vez, o que eu trago para vocês é que tudo isso são coisas de curtíssimo prazo, tá? Então, no curto e no curtíssimo prazo, muita coisa pode afetar a Bolsa de Valores. E não somente a política, que é o que tem acontecido nessas últimas semanas, mas até mesmo coisas que acontecem lá no resto do mundo. Tipo, na sexta-feira, a gente teve ali algumas medidas da política Covid-0 lá na China, com a possibilidade de serem flexibilizadas. Tudo isso acabou jogando, por exemplo, commodities para cima. Nós sabemos que o nosso índice Bovespa ele é muito comoditizado, entre 30% a 40% ali das empresas estão ligadas às commodities, e quando elas sobem, essas empresas também acabam subindo aqui na nossa Bolsa de Valores, e tudo isso puxou, por exemplo, o Ibovespa para cima. Então, assim, no curto prazo, muita coisa pode acabar influenciando o mercado, mas o mercado ainda assim, ele é muito pragmático em só tentar precificar com as informações que ele tem hoje o que pode acontecer lá na frente, mas o mais importante para vocês entenderem é que o mercado, a economia, a população, tudo isso, em tese, deveria estar andando junto, em harmonia, mas nós sabemos que não é exatamente isso que acontece. E o mercado, aí falando já mais pro lado dos investidores, quando a gente pensa no longo prazo, aí a gente está falando de 10, 15, 20 anos, o mercado, basicamente, eu acredito que seja realmente o resultado do lucro das empresas. Então, sim, no curto prazo muita coisa pode influenciar, mas no longo prazo a Bolsa de Valores segue o lucro das empresas. Então, quando a gente vai montar o nosso portfólio, quando a gente vai entender o que a gente quer colocar dentro dele, eu acho que nós temos que olhar para aquelas empresas que já sobreviveram à esquerda, à direita, à centro, qualquer coisa nesse sentido, conseguiram se reinventar e conseguiram continuar crescendo e entregando bons lucros e, ao mesmo tempo, refletindo isso ali na sua cotação na Bolsa de Valores, nos dividendos, nessa geração de renda, e que trouxe bons retornos para os investidores. Então, essa é a ponderação que eu faço para aqueles investidores que são de longo prazo, dado o cenário que está se desenhando e que o mercado realmente ele pode acabar trazendo esses ruídos de curto prazo, derrubando Bolsa de Valores 3%, 4%, qualquer coisa nesse sentido, nós poderíamos simplesmente olhar para esse momento e, se for o caso, aproveitar essas oportunidades e não se desesperar e continuar pensando no longo prazo. E aí eu sei que alguns de vocês vão falar assim, Bea, mas como não se desesperar? E se no final das contas a gente realmente começar a flertar com aquelas ideias da Argentina e começar a ter uma economia muito ruim ou qualquer coisa nesse sentido? É aquilo que eu digo para vocês, escolham ativos de qualidade, estejam diversificados, não somente em bolsa no Brasil, mas invistam também lá fora, invistam em alguma outra moeda que vocês considerem mais forte, ou até mesmo em uma jurisdição diferente, para que vocês consigam passar um pouco mais tranquilos e até mesmo poder aproveitar as mais diversas oportunidades, não somente aqui, mas lá fora também, porque a Bolsa de Valores também está caindo lá fora, então eu acho que existem oportunidades em vários outros mercados. Mas o ponto e a mensagem geral que eu realmente queria trazer para vocês nesse domingo é isso. O mercado ele não tem candidatos de estimação, independente se for A ou B fazendo lambança e o mercado precificando que isso pode dar muito ruim lá na frente, ele vai acabar penalizando o mercado. No longo prazo, como eu trouxe para vocês, é importante escolher bons ativos, porque eu acredito que bolsa seja lucro das empresas e é basicamente isso. Não caiam nessa narrativa de nós contra eles, porque todo mundo está no mesmo barco e a última coisa que a gente realmente quer é que todo mundo esteja dentro de um barco que se chama Titanic. Todo mundo quer prosperar e todo mundo quer que isso aconteça de preferência de forma harmoniosa. Então, essa é a minha mensagem de domingo. Cuidado com as narrativas, cuidado com o que vocês veem no Twitter, aproveitem esses próximos anos, principalmente se você não concorda com o governo que vem aí, não simplesmente para virar e fazer, faz o L ou qualquer coisa nesse sentido. Eu sei que muitos de vocês estão fazendo isso, mas eu acho que é um excelente momento para a gente tentar explicar esse tipo de coisa, como eu expliquei hoje
para vocês de como algumas coisas funcionam, para as pessoas não caírem nessas narrativas baratas e que acabam não agregando em nada, só polarizando cada vez mais. E eu acho que é o momento de nós começarmos a adubar esse terreno para quando chegar lá em 2026, onde nós teremos uma próxima eleição, as pessoas elas estejam mais conscientes, mais politizadas e talvez pensando de uma maneira mais racional para fazer melhores escolhas, beleza? Bom, pessoal, era isso. Nesse domingo, eu espero que o meu recado tenha ficado claro, mas vocês podem utilizar os comentários também para deixar a mensagem de vocês. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.